Tem que dormir cedo, tem aula no outro dia de manhã. Bom dia, Duda. Travou? Vocês estão me ouvindo? Travou? Eita. Deixa eu reconectar essa bagaça. Vamos lá. Bom dia, estão me ouvindo agora? Sim? Todo mundo me ouve? Sim? Então vamos lá começar a nossa aula. Então, bom dia a todos, agradeço a participação. Lembrando que depois eu vou nessa aula fica gravada, eu vou disponibilizar para vocês lá na Iônica e também no canal do YouTube. Eu prefiro, nessa primeira semana de retorno, né? Eu sei que vocês estão reaquecendo as turbinas, né, vocês tiveram uns dias aí para ficar em casa, deram uma descansadinha, né? Porque ninguém é de ferro. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Para dar uma relaxadinha. E agora a gente vai continuar falando a respeito do conteúdo, tá? Então, para quem é do 7º, né? Vocês já devem ter recebido dois materiais, como a Maria Eduarda falou. Nem piscaram, já tem mais material na Iônica. Mas vocês viram que a proposta desse bimestre é que a gente dê uma segurada nos conteúdos, tá? Que a gente não sobrecarregue vocês. Eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma dificuldade no segundo bimestre, a quantidade de atividades de história estava muita, o que vocês acharam? Estava muito? Quem mais? Muitas atividades, muita coisa. Muita dificuldade, Gabriel. Essa semana, vocês viram que não tem tanta atividade. Eu dei uma segurada, tá? Eu entendo que vocês estão em casa, tem outras atividades, tem outras coisas. Então, sempre que vocês estiverem sobrecarregados, vocês me avisem, tá? Pra gente poder ajudar vocês. Muita coisa, mas tem que fazer todo dia. De manhã, vocês têm que organizar uma agenda de vocês. De manhã, usem para estudar. Então, de manhã vocês estariam na escola. Então, até o meio-dia, usem esse momento para estudar. Isso, a Maria Eduarda já tem uma dica ali de como se organizar, né, Maria? Todo dia tem que fazer. Pega as coisas daquele dia. Ah, hoje tem história, tem matemática e tem ciências. Senta e faz aquelas atividades, tá? Então, a gente vai... Esse conteúdo, né, que a gente vai falar agora é o conteúdo do simulado. Então, é o conteúdo referente às grandes navegações, tá? Então, eu já trabalhei lá na última semana de aula, no segundo bimestre, né? Mas eu vou recuperar algumas coisas, por quê? Para eu entender esse conteúdo agora, da chegada dos europeus na América, eu preciso ter muito claro, né, o que significa, né, a importância das grandes navegações, por que aconteceram, né? Então, a gente precisa ter bem claro isso. Eduarda fica até as 15, viu? Como dá certo? Dá tempo de fazer? A Bruna diz que tem uma agenda, tá correto. Ó, a Gabi diz que já terminou. Então, gente, dá tempo de fazer as coisas, se organizem, né? Então, a gente está fazendo as trilhas de aprendizagem para que vocês deem conta das coisas e consigam, né, fazer as atividades, tá? Mas tem que se dedicar. Não adianta achar que depois, né, vai estudar um dia antes da prova. Eu sempre falo para vocês. Dá tempo de estudar todos os conteúdos antes do simulado? Vocês viram que já tem um simulado no início de agosto. Dia 13 de agosto tem simulado. Então, grandes navegações. Ouvem? Estão me ouvindo? Hoje está bem complicado, está travando. Navegações. Na segunda-feira, eu passei uma atividade para vocês de revisão. O que era essa revisão? Era para que vocês lembrassem o que eram as grandes navegações, quais eram os principais objetivos, tá? Por quê? É devido às grandes navegações
são os objetivos das grandes navegações? Alguém pode me falar? Por que os portugueses, os espanhóis, né, eles vão querer se expandir? Expansão territorial. Quais são os objetivos das grandes navegações? Posso? Pode falar. Então, pelo que eu entendi, que eles queriam fazer essas grandes navegações para conseguir produtos de outros lugares, aumentar os seus estudos, né, pelo mundo e também conquistar terras, né? Exatamente. Então, durante esse período, a Europa, ela quer buscar novas rotas, ela quer buscar novas mercadorias, ela quer buscar novos consumidores, porque na Europa começam a produzir as manufaturas, né? Então, eles precisam de matéria-prima, precisam de mercado consumidor e de áreas de influência. O nome disso, né, é o momento da Europa que está acontecendo. Então, as grandes navegações estão relacionadas, né, com o que o Davi está falando lá. Expansão do território, comércio marítimo, exploração, colonização, que são características do mercantilismo. O que é o mercantilismo? O que é mercantilismo? Rodrigo pode falar, tá liberado o microfone. O Davi que não consegue falar, né, que o microfone não funciona. Quem puder falar, pode falar. É melhor falar, Elia. Tá liberado o microfone, é só clicar no microfoninho, libera. Liberei o microfone para todo mundo. A minha voz também tá ruim, Maria, isso, né? Desculpa, minha filha. Quem pode me falar o que é o mercantilismo? Prof, Diga. é o comércio. Mercantilismo é o momento em que a Europa... Pode falar. É o comércio, né, prof? Tá certo? É uma das características. Então, durante esse período da Europa, a Europa está organizando comércio. Então, quais são as características do mercantilismo? Tem que estar na cabeça de vocês. Comércio, desenvolvimento do comércio. Metalismo. O que é metalismo? Nós estamos no capítulo 2, no módulo 2. Espera aí, deixa eu só falar a página. Deixa eu só localizar. Capítulo 6, tá? Nós estamos no módulo 2 ainda. Módulo 2, capítulo 6, tá? A gente está fechando esse módulo, que é o conteúdo do simulado, para daí, né, vocês vão receber o material hoje, que já está no módulo 3, tá? Na apostila nova. Oi, prof. Sim, tem que... Já que eu vou trabalhar, tem que ser confortável, né, Eduarda? Então, vamos lá. Então, lá, o Davi digitou. Para ser um reino, né, um estado rico na Europa, eu tenho que ter metais preciosos. Eu preciso ter acúmulo de metais. Os metais da Europa. Tem gente falando comigo. Carlos, desliga o microfone. Para eu ter, né, riquezas, eu preciso ter acúmulo de metais. Os metais na Europa já se esgotaram. Então, eles precisam se expandir, tá? Então, as grandes... O que aconteceu? Voltou? Oi, voltou, prof. Agora dá para te enxergar, só que não tá aparecendo a tela do Grandes Navegações. Deixa eu reconectar. Sumiu. Professora, sumiu. Tem alguém me escutando?
Professora. As pessoas estão ousadas, né? Teve gente que sentou lá na minha mesa. Não fui eu. Eu sentava A na Eduarda? cadeira. Eu fui voltar. Cadê a minha cadeira? Foi pra Palmeirinha, perdeu a cadeirinha, né? Professora, eu tô na cadeira da ajudante. Então, vamos lá. Então, o que são as grandes navegações? São viagens marítimas que os europeus organizaram a partir do século XV, tá? O que eu quero destacar com vocês? Foi fácil. Obrigada, Eduarda. Aumentando a autoestima da prof. O que eu quero que vocês percebam? Foi fácil para os europeus se lançarem nessas viagens marítimas, expandirem os seus interesses comerciais, como José destacou. Um dos maiores objetivos das grandes navegações é o comércio. Então, não foi fácil. Eles tinham medo dos mares. Então, como eu coloquei para vocês lá na Iônica, no videozinho que está disponibilizado lá. Então, eles achavam que o mundo, né, a Terra era plana, que eles iam cair, chegar no final do mundo, que o mar era um habitat de monstros, né? Havia, né, esses mapas são mapas que foram desenvolvidos na Europa naquele momento, né? Então, haviam monstros espalhados pelos mapas, tá? Tinham muitos mitos, correto? Muitas lendas, tá? Então, foi muito difícil esse início. Para a gente chegar no momento em que, né, a partir do século XV, eles começam a desenvolver as grandes navegações. Por que eles conseguiram fazer isso? Porque naquele momento, os europeus vão desenvolver tecnologias. Então, muita coisa vai chegar na Europa. Vocês lembram que os árabes, eles desenvolveram a bússola, tá? Então, a bússola foi trazida pelos árabes para a Península Ibérica. E outras tecnologias. Quais tecnologias que foram importantes para as grandes navegações? Quem pode falar? Oi, prof. Bússola, que mais? Vocês sabem o que é esse instrumento que está aqui em cima? Prof, eu me lembro de um que era, acho que sexteto, né? Não lembro como que era o nome. Alguma coisa. GPS não tinha. Cartografia, tinha astrolábio. Esse instrumento aqui, Carlos, é o astrolábio. O que é o astrolábio? É um instrumento que mede os astros. Para que serve isso? Cartografia, astrolábio, bússola. Prof, é o sextante que eu estava falando. Sextante. Para que servem essas tecnologias, Carlos? Para eles não se perder lá no mar, né? Se não estão lá viajando procura de terra, do nada para lá no norte lá. Exatamente, para poder se localizar. Então é muito fácil se perder. Para quem já viajou já fez alguma viagem, quando a gente olha o mar, parece que é tudo igual, né? Então as grandes navegações é isso, tá? Página 417 lá na apostila de vocês, tá? Então, o que eu preciso lembrar? Que por causa dessa necessidade da Europa se expandir, buscar novos territórios, os europeus vão buscar desenvolver, né, criar e trazer outras tecnologias para poder, né, não se perder nesses mares, tá? Quem foi o primeiro a sair na frente dessa corrida das grandes navegações? Portugal, né? Portugal. Pioneirismo português. O que é pioneiro? Professora, eu não entendi direito, sabe, o pioneirismo, mas eu acho que é a conquista de terras além mar, né? O pioneirismo português. Pioneirismo quer dizer, Carlos, o primeiro. Quem saiu na frente dessa corrida das grandes navegações? Então, como o Davi destacou, Portugal foi o primeiro a sair nessa corrida. Então, por que Portugal saiu na frente? Quais são os fatores que facilitaram a vida de Portugal, Carlos?
a sua... Olhem lá no mapinha. Portugal tem acesso ao mar? Nossa, não dá pra Sim. enxergar muito E bem. Portugal é um país pequenininho na Península Ibérica. Então, Carlos, respondendo a sua pergunta, quais são os fatores que levaram Portugal a sair na frente da corrida das grandes navegações? Primeiro, Portugal tem acesso ao mar, tá? Ele é um país pequenininho. Naquele momento, ele é um estado-nação pequenininho, tá? Segundo, ele foi o primeiro a se unificar. Lembrem-se que, lá no século XV, a Europa vai se organizando em estados-nações, tá? Portugal é a primeira a se organizar como Estado-nação, com a dinastia de Aves. O que significa Estado-nação? Poder centralizado. Centralizado nas mãos de quem? Do rei? Do rei, exatamente. Davi digitou lá também. Então, Portugal é o primeiro a ter rei, poder centralizado, facilita na organização. Portugal quer sair na frente, porque um dos objetivos também das grandes navegações é criar uma rota alternativa que levasse para o Oriente. Tá? Então, os europeus queriam trazer produtos, porém, quem controlava esse comércio eram os italianos. Lembrem-se lá do Renascimento, né? Então, os italianos estavam lá na Península Itálica e começaram a trazer produtos, né? Que é o surgimento das feiras, ressurgimento das cidades. Isso está na página 421, tá? Respondendo a pergunta do Nicolas. Esqueci de escolher, né, um secretário para mim hoje. Maria, você pode ser minha secretária para ficar explicando, para acompanhar o chat para mim, por favor? Obrigada. Então, o que a gente precisa lembrar? Que Portugal sai na frente das grandes navegações. Um dos objetivos das grandes navegações era criar uma rota alternativa para o Oriente. Professora, eu ouvi falar que eles queriam chegar na Índia. É só nas Índias? Não, né, prof? Eles queriam ir para Ásia, para África, Europa, para até canto, né, para poder conseguir mais produtos para que nem eles queriam comprar, que nem a Europa comprava um produto da Ásia, eles iam para a Ásia e compravam aquele produto para revender para a Europa, né, também. Isso, exatamente. Então, os portugueses, eles queriam pagar mais barato. É igual vocês, quando vocês querem comprar uma coisa mais barata, é mais barato. Antes da pandemia, não pense na pandemia. Há 2 anos atrás, era mais barato eu comprar lá no Paraguaizinho ou eu ir lá no Paraguai? No Paraguaizinho, né? Não, ir lá no Paraguai. Por quê? Quando o produto chega aqui, ele não chega com valor maior? Sim, né? Então, se eu viajo para lá, eu trago o que eu quero num preço melhor. É essa a ideia que os portugueses tiveram. Bom, nós precisamos trazer coisas do Oriente. O que vem do Oriente? Vem especiaria, cravo, canela, pimenta, né? Lembrem-se que eles usavam as especiarias. Naquele momento, tinha geladeira? Não. Né? Então, o alimento tinha um gosto ruim. Então, nós jogava ali um temperinho para dar uma segurada no sabor. Então, pimenta, cravo, canela. Além disso, né, para conservar os alimentos, né, eles começaram a trazer esses produtos. Quais produtos? Então, especiarias, tecidos. Tem muito tecido que vem. Lembra um ano passado, quando a gente trabalhou a China? O que vem da China? Porcelana. Porcelana, que mais? É seda, né, que fala? Seda, né? Então, a Europa gosta desses produtos? Sim, né, que é isso. Sim. Que faz eles, tipo, ficar os ricão, né, das coisas lá. Daí eles... Quem que são os ricão? Quem que começa a querer comprar produto, né, para jogar na cara da sociedade? Portugal ou Europa?
Qual que é a classe social que surgiu lá no final da Idade Média que precisa comprar esses produtos para se aparecer? Burgueses. Burguesia. Né? Então, a burguesia precisa comprar, né? Eu sempre falei para vocês que o nobre é nobre, né? Eduardo, tira o som, por favor. O nobre, ele é nobre. Gente, tem que desligar o microfone para quem não tá falando. Acho que o da Eduarda... Eduardo. O meu não dá eco. Então, o nobre, ele tem brasão, ele tem, né? Ele tem nome. O burguês não. O burguês precisa usar, né? As brusinhas, precisa comprar produto para ostentar. Correto? Professor, Diga. tipo, o burguês tendo bastante ferro, ouro, essas coisas, ele também é considerado uma pessoa rica? O burguês tendo o quê? Tá baixo do microfone. Deixa eu só ouvir aqui, só um pouquinho. Não, tô ouvindo, fale mais alto. Tá. Os burgueses, se eles tipo, tivessem bastante ferro, ouro, eles também seriam considerados uma pessoa bem rica para ser bem tratada pelos reis, nobres, essas coisas. Como que o burguês ganhou dinheiro, você lembra? Trabalhando. Como que surgiu a burguesia? Eles saíam do campo e iam para a cidade trabalhar. Trabalho. Então, eles eram comerciantes, eles eram artesãos, tá? Então, eles podem ter posses, é isso que você quer dizer, né? É. Então, o que eu quero lembrar para falar para você? Essa questão. O Davi falou das rotas. Davi, você falou que foi lá para a Itália. Só que a gente tem que lembrar que naquele momento, os portugueses, eles não querem né, fazer uma rota terrestre. Por quê? Essa rota terrestre, ela ia passar pela Itália. Ok? Tranquilo? Para a Itália? Credo. Tem que perguntar lá, Davi, pro pessoal. Quem que tá com o microfone tá dando microfonia? Quem não tá falando, desliga o microfone, por favor. José. Obrigada. Então, continuando. A gente tem... O que foi, Ana Clara? A gente tá falando... Eu quero que todo mundo saia do chat, e o chat é só usado para tirar dúvida, não para ficar conversando. Tá? Obrigada. Então, o que eu quero lembrar para vocês? Os portugueses queriam criar uma rota alternativa que levasse para o Oriente, porque lá do Oriente vem muita coisa. Vem tapete da Pérsia, vem a porcelana chinesa, vem a seda, vem os perfumes, né? Vem as especiarias da Índia. Então, como que quem vai sair na frente dessa corrida? Portugal. Portugal vai ter uma brilhante ideia. Qual é a rota que Portugal vai construir? Vai construir uma rota que passa pela África. Então, o que isso significa? Que antes de chegar aqui, os portugueses já tinham experiência com navegação. Começam a conquistar a África. Em 1415, conquistam Celta. Depois, lá em 1480, se eu não me engano, eles vão chegar lá no Cabo da Boa Esperança, que fica lá no extremo sul da África. O Cabo da Boa Esperança é conhecido como Cabo das Tormentas, porque era uma área muito instável, para daí só chegar em Calicut, tá? Calicut na Índia. Então, os portugueses chegaram em Calicut em 1498, tá? Antes de chegar no Brasil, os portugueses já tinham chego no Oriente, tá? Só para a gente entender que os portugueses já conheciam o caminho. Eles vieram para cá perdidos na vida? Não. Não, eles já sabiam. Né? Então,
Os portugueses já tinham uma experiência e eles já tinham chego na Índia. O que está em jogo nessa corrida pelas grandes navegações? É só Portugal que quer ganhar dinheiro com comércio? Não, Espanha, Europa também está querendo ir lá. Não. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né, Carlos? Todo mundo, porque, tipo, não seria muito dinheiro, né, em si, mas, tipo, que nem os ferros, essas coisas que era considerado rico quem tivesse bastante ferro, ouro, né? Mas metalismo, Carlos, tome cuidado. Metalismo, eu tô falando de ouro e prata, tá? Uhum. Não tô falando de ferro, tô falando de ouro e prata mesmo. Ah, sim. Tá? Então, ter dinheiro e ter poder lá no período da Idade Moderna é você ter ouro e prata, tá? Então, Portugal vai encontrar um rival. Quem vai ser o grande rival de Portugal? A Europa? A Europa é tudo. Espanha, correto, Rodrigo? Então, o vizinho também vai se ligar. Peraí, lembrem-se que Portugal e Espanha ficam na Península Ibérica. Então, em 1492, Cristóvão Colombo chegou na América. Quem que contratou o Cristóvão Colombo? A Espanha, tá? Os espanhóis. Cristóvão Colombo era italiano, então ele tinha experiência, ele era genovês. A Espanha contrata ele. Em 1492, Cristóvão Colombo chega, né, ali na América Central, onde ficam as ilhas do Caribe, tá? Então, quem chegou primeiro na América? Foi Portugal ou foi Espanha? A Espanha. Portugal vai ficar de braço cruzado? É óbvio que não. Então, eles vão fazer um acordo. Como que se chama esse acordo entre Portugal e Espanha? Tratado de Tordesilhas. O que é o Tratado de Tordesilhas? É um acordo entre Portugal e Espanha. Claro que vai dar problema nisso, vai dar treta. Por quê? Né? Só existe Portugal e Espanha na Europa? Não. Tem França, depois tem, né, a Itália, depois tem Inglaterra. Todo mundo vai querer ganhar dinheiro com comércio. É óbvio, porque isso é uma característica daquele momento. A Europa estava vivendo o mercantilismo. Porém, Tratado de Tordesilhas é um acordo entre Portugal e Espanha, tá? Então, Portugal vai traçar, eles vão fazer um acordo, tanto que o Papa vai se meter no meio. Já vou explicar por que o Papa é importante nesse contexto. Então, o Papa vai querer que essa linha, o primeiro acordo é essa linha verde. Vocês viram que se a gente tivesse respeitado a linha verde, Portugal nem teria pisado na América. Então, o Tratado de Tordesilhas é a parte vermelha. O que é a parte vermelha? Né? Essa divisão. Então, gente, a América, a maior parte da América, no Tratado de Tordesilhas, está do lado português ou espanhol? Espanhol, né? Vocês viram que apenas o litoral era parte do reino português, tá? Então, como Portugal não... vamos pensar o seguinte, voltar lá naquela linha do tempo. 1492, Cristóvão Colombo chegou na América Central. Em 1494, Tratado de Tordesilhas. Em 1498, né, os Vasco da Gama, que foi, né, um navegador português, vai chegar lá na Índia. Então, em 1498, os portugueses já tinham chego no Oriente. Quando que os portugueses chegaram ao Brasil? Sim, Maria. Quando que os portugueses chegaram no Brasil? Em 1500. Então, Rodrigo, eu libero... Tá todo mundo com o microfone liberado. Rodrigo, por que os portugueses... Você acha que os portugueses vieram para cá?
perdidos? Que eles não sabiam o caminho? O que vocês acham? Vocês acham que os portugueses não sabiam o caminho? Eles sabiam, né, gente? Eles tinham experiência. Por que os portugueses chegaram aqui em 1500? Essa chegada em 1500 é uma chegada oficial. Tanto que os portugueses, de 1500 a 1530, os portugueses não se fixam no Brasil, tá? Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui, o objetivo principal dele, qual que é a principal riqueza do mercantilismo? O que a Europa queria? Qual que era o maior objetivo? Ouro. Ouro e prata, né? Brasil tinha ouro e prata naquele momento? O que os portugueses encontraram? Primeira coisa que os portugueses vão encontrar. Tem ouro e prata? Tem ouro e prata no Brasil naquele momento? Não. Não tem ouro e prata. Os portugueses vão encontrar ouro e prata só no século XVIII, gente. Vai demorar. Então, em 1500, os portugueses vêm aqui só para ver o que é. Só para curtir a vibe. A Isabelle destacou. A primeira coisa que os portugueses vão fazer é comercializar pau-brasil, tá? É a primeira coisa que chama atenção. Então, eles não tinham interesse naquele momento em desenvolver outras coisas, tá? Então, o primeiro momento, os portugueses não se fixam no Brasil. O que eu brinco, né? Os portugueses, quando eles vêm aqui em 1500, eles vêm para fazer uma viagem oficial. Tanto que eles já sabiam que aqui existia. Existem mapas, né, do nosso continente americano anteriores a 1500, tá? Então, quando o rei Dom Manuel encomenda essa viagem para, né, ele chama o Dom Pedro, né, o Pedro Álvares Cabral, perdão, né? O Pedro Álvares Cabral é um fidalgo, né? Os portugueses desenvolveram uma tecnologia muito importante, que é a caravela, né? A caravela é uma embarcação super leve, que aguenta a viagem. Quando os portugueses chegaram aqui, nem todas as caravelas chegaram, muita gente ficou pelo caminho, chegaram aqui depois de 3 meses de viagem, magros, doentes, tá? Imagine a imagem maravilhosa dos indígenas quando os indígenas viram. Vocês viram que eu postei uma música para vocês analisarem. O nome dessa música é Índios, da Legião Urbana. Minha vida é uma mentira. Então, o que eu quero destacar com vocês? Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, naquele momento, eles não tinham vontade de morar aqui. Por quê? Aqui não tinha ouro, mas eles não iam perder. Porque se eles não viessem para cá, a maior parte da América estava do lado da Espanha. Então, se os portugueses não viessem, né, tomar essa região que era de direito deles no Tratado de Tordesilhas, o que ia acontecer? Os espanhóis iam dominar, tá? O que você acha, Manu? Eles explicam isso na novela, Fabi? Vocês acham que eles chegaram sem querer aqui? Eles vieram aqui para fazer uma viagem oficial para apresentar para a Europa. Tanto que é tão oficial que eles chegam aqui, eles põem uma cruz, né? Eles fazem uma missa. Isso é simbólico, gente. É simbólico para dizer para a Europa, aqui é de Portugal, tá? No primeiro momento, eles não se fixam, como a Sofia destacou. Eles extraem pau-brasil, tá? Foi a Sofia que falou, né, do pau-brasil. Então, só para vocês entenderem que o objetivo... Lembram que os portugueses já tinham chego lá na Índia em 1498. Então, eles estavam gastando todas as suas energias com o comércio oriental. Ok? Devolve nossas coisas. Sim. Agora, o que eu quero destacar com vocês? Vocês acham que foi... Como que foi esse contato entre portugueses, né, e os indígenas, tá? Primeira coisa, eles chegaram aqui doentes, cheirando mal. Pense a imagem maravilhosa. Se os indígenas quisessem matá-los, eles tinham matado.
tinham acabado. Só que, claro que não ia resolver o problema. Eles matavam esses portugueses, depois ia vir outro. A novela luta para o Brasil não voltar a ser uma colônia. Não conhecia essa novela. Vou procurar, Fabi. Obrigada pela dica. Então, o contato. Pensem o seguinte, como que foi o contato dos portugueses com os indígenas? Nós temos o ponto de vista de quem? É Novo Mundo o nome da novela, isso mesmo. Eu não assisto novela, Ana Clara, não dá tempo, minha filha. Faz ó que não assisto novela. Também não assiste, né, Davi? Não dá tempo, gente. Eu tenho muita coisa para fazer, não dá tempo de assistir. Então, o que eu quero destacar para vocês? Que o contato entre portugueses e os nativos daqui, tanto que, vocês lembram que o Cristóvão Colombo chamava os nossos nativos de indígenas? Porque até o nome é relacionado à Índia, né? Então, eles achavam que chegaram na Índia e o nativo da Índia é indígena. Tranquilo, não tem problema de assistir novela. Pode assistir, gente. Tranquilo? Então, como que foi o contato entre portugueses e indígenas? No primeiro momento, vocês acham que os portugueses chegaram na voadora? Os portugueses chegaram aqui, fracos, doentes. Quem que precisava de ajuda? Era eles. Então, eles, né, quando você chega num lugar estranho, você observa, né? Você quer conhecer a cultura. Então, os portugueses foram muito espertos. Eles chegaram aqui de mansinho, né? Eles começaram a conhecer a cultura, né? Por quê? Quando eu quero dominar um povo, eu preciso conhecer a cultura deles. Então, tanto que, né, os indígenas, a gente sabe o ponto de vista dos indígenas? Exatamente. Tanto que, Ana Clara, sabe como que eles se infiltravam? Os portugueses começaram a se casar com indígenas. O casamento é uma forma de aliança, né? Então, português casa com indígena para se aproximar da tribo, tá? Então, os primeiros contatos foram pacíficos. Porém, todos os indígenas aceitaram numa boa a presença portuguesa? Todos os indígenas aceitaram? Não. Muitos indígenas lutaram contra os portugueses, tentaram expulsar os portugueses, tá? Por quê? Então, uma das coisas que eu gosto de pensar, o Brasil foi descoberto ou foi saqueado? Para mim é saque. Eles vieram aqui, né? É a mesma coisa que eu chegar na casa de vocês, começar a pegar todas as coisas e levar embora. É isso. Então, o Brasil já existia antes da chegada dos portugueses, tá? Porém, os portugueses foram, né, reconhecendo, eles chegaram de boa, né? Eles vão, né, casando com indígenas. Tem a prática do escambo. O que é escambo? É a troca. Tanto que os portugueses acham que os indígenas são bobos. Por quê? Eles estão trocando espelho por arara. O indígena, ele está na mesma lógica do comércio que a Europa? O indígena tem o mesmo pensamento que o europeu? Não. Então, uma das coisas que eu gosto de pensar em relação ao escambo, então, escambo é essa troca. Então, os portugueses chegaram aqui e começaram a trocar, né? Trocar espelhinho, trocar roupa, né? Os indígenas começaram a dar presentes, né? Então, o que eu acho que é importante a gente pensar? Que, primeiro, os indígenas não tinham a mesma ideia, a mesma lógica que os portugueses, tá? Eles não tinham essa prática comercial. Então, o objeto não tinha valor comercial, tá? Então, o objeto não tem esse valor comercial. Então, o escambo era um presente. Os indígenas, quando eles começaram a dar colares, começaram a dar araras, né? Começaram a mostrar as coisas, eles estavam dando um presente para os portugueses. E os portugueses safadinhos começaram a achar que eles eram inocentes.
Pois é, o Brasil foi muito, 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 muito explorado. Foram 500, né, quase 400 anos de exploração. Portugal usou e abusou de tudo que tinha aqui de recurso. Por quê? O nosso país era muito rico em recursos naturais. Então, quando os portugueses vieram para cá? Eles vieram para cá por causa das grandes navegações. Lembrem-se que uma das características do mercantilismo é o pacto colonial. Vocês lembram o que é pacto colonial? O que é pacto colonial? É uma característica do mercantilismo. Pacto colonial, gente, é o acordo entre metrópole e colônia. Então, os portugueses vieram para cá com o interesse de fundar colônias, tá? Colônias portuguesas. Por quê? Qual que é o papel da colônia no pacto colonial? É fornecer matéria-prima, é comprar os produtos de Portugal e ser explorado. Olha que coisa legal que é ser colônia, né? Brasil colônia é maravilhoso. Então, de 1500 a 1530, os portugueses, eles vêm para cá de vez em quando só para sentir a vibe. Tanto que a primeira economia colonial é o pau-brasil. Mas os portugueses não se fixam no Brasil. O nome desse sistema é um sistema de feitorias. Agora sim, nós já estamos no capítulo 7 da apostila nova de vocês, tá? Eu não sei, sabe por quê? Vocês acham que se os portugueses não viessem para cá, quem que teria dominado o Brasil? Quem que dominaria o Brasil? A Espanha. Provavelmente os espanhóis. Tanto que, vocês sabiam que o Paraná começou a ser colonizado primeiro pelos espanhóis? Por quê? A maior parte do Brasil não estava do lado português. O Paraná era posse da Espanha, tá? E vocês acham que os espanhóis eram tão melhores quanto os portugueses? Vocês acham que os espanhóis foram suce? Não. Os espanhóis também saquearam, também usaram da violência. Então, os primeiros contatos dos europeus na América foram suce. Por quê? Os portugueses não são bobos, né? Não eram bobos. Eles reconheceram. Então, eles começaram a se aproximar dos indígenas aos poucos, casando com indígenas, fazendo acordos, fazendo escambo, que é essa troca de presentes, tá? Porém, aos poucos, os portugueses vão mostrar para o que eles vieram. Então, essa fase de exploração vai passar, tá? Ó, só para vocês entenderem como que os portugueses, eles viam o Brasil, esses primeiros indígenas. Havia muito desses índios, junto das capitanias. Tudo, enfim, estava cheio deles, Vocês lembram que, quando os portugueses chegaram aqui, eram aproximadamente 5 milhões de indígenas. Vocês sabem quantos indígenas nós temos hoje? Muito, muito ouro. Pense lá, Portugal, Espanha e a Inglaterra, porque muito do nosso ouro depois vai parar na Inglaterra também, porque Portugal precisa comprar coisa da Inglaterra. Vamos invadir Portugal. Então, eles chegaram aqui, tinha muito indígena. Então, esse contato foi pacífico e eles começam a ver o que a primeira coisa que dava para vender, que eles encontraram foi o pau-brasil. Eles vão demorar para encontrar ouro. Então, os portugueses, naquele momento, eles não estão interessados no Brasil em comercializar, tá? Mas eles estão tomando partido, eles estão controlando. Por quê? Uma das características do mercantilismo é pacto colonial. Então, Portugal precisa de colônia para explorar, tá? Tranquilo? Então, contatos são pacíficos, nós só temos o ponto de vista dos portugueses. Primeira fonte histórica do Brasil é a carta do Pero Vaz Caminha. Então, só para vocês entenderem a vibe. Os portugueses chegaram aqui,
Como eles vieram, né? O rei pagou para os caras virem, né, gente? Quando a gente paga uma viagem, a gente quer saber o que a pessoa gastou, né? O que ela faz, o que ela fez. Então, o Pero Vaz Caminha vai escrever uma carta, se chama Carta de Achamento do Brasil. Nessa carta, ele vai descrever tudo que tem no Brasil, né? O que o Brasil tem para oferecer para Portugal, tá? Então, uma das coisas que eu quero provocar vocês a pensar: o Brasil foi descoberto? Isso está no capítulo 7 do módulo novo. Agora a gente já está no módulo 3. O Brasil foi descoberto? Não. Então, a gente tem que saber que o Brasil, ele foi, né, aos poucos se organizando como colônia de Portugal. Isso é o momento, né, mercantilista. Portugal vem para cá buscando metais preciosos, buscando construir pacto colonial. Então, Portugal precisa fazer dinheiro. No primeiro momento, a primeira coisa que dá para fazer dinheiro é o pau-brasil, porque a gente não tem ouro e prata. O ouro e prata vai demorar para aparecer, tá? Dúvida, gente? Ô, prof, diga. Os caras chegaram lá precisando da ajuda dos índios, né? Por causa que eles estavam fracos, tudo, né? E daí ainda depois ficar roubando os recursos daqui do Brasil? Sim. Porque isso é uma característica do mercantilismo. Porque nós estamos vivendo um momento chamado eurocêntrico. Então, para os europeus, quem era mais desenvolvido? Quem era superior? Quem que era visto como superior? A Europa, né? Então, isso é uma característica chamada eurocentrismo. A Europa, até o século XX, a Europa achava que ela era superior, que ela era melhor, né? Até hoje as pessoas acham que quem é loira do olho azul, quem é branco, é superior ao negro, tá? Isso é uma herança da nossa colonização. Então, o que eu quero destacar para vocês? A Europa, ela vai dominando outros territórios, vai explorando esses territórios, controlando, tá? E nós estamos agora entrando em contato com a história da Europa através de Portugal. Por quê? O Brasil, né, vai ser colônia de Portugal, tá? Dúvidas? Não. Perguntas? Então, até hoje, as pessoas, né? Então, a Ana falou da questão dos indígenas. Até hoje, a gente tem muita dificuldade de entender a cultura dos indígenas, tá? Então, muitos indígenas foram extintos. Por quê? Os portugueses chegaram aqui, nesse primeiro momento, o contato foi pacífico, mas claro que os portugueses não vão ser bonzinhos para o resto da vida, né? Então, depois, eles vão vir para cá com arma de fogo. Os indígenas têm arma de fogo para lutar de igual para igual? Não, só tem lança, arco, né? Arco foi feito só depois, né? E ainda nem tinha. Eles usavam arco e flecha. Então, os portugueses, né? Os europeus chegaram aqui usando armas de fogo. E vocês acham que os indígenas, né? Todos os indígenas aceitaram a presença? Não. Muitos indígenas tentaram expulsar os portugueses, mas morreram, né? Não só das doenças, porque os portugueses chegaram aqui com um monte de doença, um monte de pereba, tá? E também, né? A gente fala do coronavírus. Pensem a quantidade de doença que esses portugueses chegaram aqui em 1500. É que nem a gente estava falando sobre os povos nativos da América pré-colombiana, coisa do tipo, eu não lembro lá. Eles chegaram aqui com arma de fogo, matando todos os indígenas, chegaram com doença, matando tudo eles para poder o quê? Tomar conta daquele território e ficar por isso mesmo, né? Só matar eles e vai atrás das coisas que quer. Sim, porque tudo era dinheiro. Até hoje a gente fala sobre isso. Tranquilo, gente? Tranquilo, prof. Dúvidas? Não. Perguntas? O que essa aula nos ensinou? Os portugueses são cobras. Tadinha das cobras. As cobras são fofinhas. Os portugueses são safados. As cobras, veja lá a Naja. Naja fofinha.
Então, o Brasil não foi descoberto por acaso. É isso que nós aprendemos hoje. A Europa, ela precisava de colônia, precisava de matéria-prima, precisava explorar. Por quê? Os europeus têm uma ideia de que eles são o centro do mundo. Eurocentrismo. Tá? Façam as atividades. Cobra não. A Nádia é fofinha. Beijinho para vocês, bom dia, tá? Qualquer dúvida me deixem lá na Iônica. Façam as atividades. Hoje abriu atividade nova para vocês, tá? Então façam as atividades lá. Tem uma atividade bem legal para vocês escutarem uma música, tá? Fiz as malas. Partiu Portugal, partiu lá tomar tudo que é nosso. Bora. Um beijinho para vocês, tá? Bom dia. Tchau, Eduarda. Tchau, Maria. É só trazer uma maleta. Tchau, prof. Tchau, gente. Um beijinho para vocês. Qualquer dúvida. Tá? Tchau. Oi. Adiós, Maria Eduarda. Hasta la vista. Boa noite, galera. Au revoir. Boa noite, Portugal. Fui. Até mais. Bom dia para vocês. Obrigada pela participação. Trilingue, né? Adiós, au revoir, goodbye